infelizmente, este debate também demonstrou que o maior partido da oposição é hoje um partido de sinal menos. E os cabo-verdianos sabem disso. Uma oposição agarrada ao passado, sem ideia do presente e do futuro. Uma posição em contramão, que não reconhece os resultados alcançados por todos os cabo-verdianos. Uma oposição ressentida e incomodada por Cabo Verde estar a crescer, a gerar emprego e oferecer aos cabo-verdianos melhor qualidade de vida. Uma oposição que cavalga sobre as dificuldades de 2 anos de seca. Mexe com o sentimento mais profundo dos cabo-verdianos relativamente à fome. Desrespeita o esforço e a resiliência dos agricultores e famílias nas zonas rurais, que conhecem bem o seu país, conhecem bem as dificuldades e sabem como ultrapassar as dificuldades com força, energia e trabalho. Mas uma oposição também apostada em abalar a confiança no país. Uma raiva estranha contra o investimento estrangeiro. Uma raiva estranha contra a TACV, contra a Cabo Verde Airlines, classificando os aviões de velhos. Mas onde é que se viu uma oposição com este tipo de comportamento? Isto é antipatriótico. É antinação. Qual é o vosso desejo mais profundo? Mas uma oposição também que tem raiva da Binter, tem raiva da Transinsular, tem raiva da isenção de vistos, tem raiva de tudo, do SOFA. É muito estranho. Segurança e estabilidade. Estabilidade social, estabilidade política, estabilidade institucional, baixos riscos são os nossos maiores ativos. Proteger e cuidar desses ativos é um imperativo de patriotismo que temos que demonstrar ao país. Quem anda em sentido contrário relativamente à proteção e cuidado desses ativos não está a fazer um bom serviço ao país. Sentido de Estado é preciso. Não cavalgar sobre casos para tirar proveitos políticos e partidários. Respeitar o trabalho árduo e difícil que as direções da Polícia Nacional, os agentes da Polícia Nacional, as direções da Polícia Judiciária, os inspetores da Polícia Judiciária, os magistrados do Ministério Público, os agentes e direções dos serviços prisionais, pelo menos tenham respeito relativamente a essas categorias profissionais, essas forças de segurança que estão a dar o máximo para garantir a segurança do país. Tenham respeito. E tenham também respeito pelas famílias. Pelas famílias que sentem consequências de atos que ninguém quer. Mas o país está muito melhor. Tenham respeito às igrejas, às escolas, às organizações da sociedade civil, que estão a fazer um grande trabalho social, de inclusão, para melhorar o quadro de efeitos sobre a segurança do país. Respeitem, pelo menos uma vez na vida, os cabo-verdianos. Porque aquilo que foram os discursos aqui trazidos relativamente à segurança é do pior que nós já assistimos durante os 44 anos de Cabo Verde independente. É do pior. Uma parte da bancada do PCV, porque eu não transfiro esta mensagem para toda a bancada do PCV, nem para todos os militantes do PCV. É preciso identificar onde está o extremismo, onde está o radicalismo, porque, de facto, o PCV não merece estar nesta situação. Cabo Verde não merece estar nessa situação. Mudem de estratégia, mudem de abordagem e esperemos que estas férias parlamentares sejam boas conselheiras para que mudem de atitude, mudem de rumo, mudem de forma de fazer política, porque não convencem ninguém neste país com esta forma e esta atitude de fazer política em Cabo Verde. Cabo Verde é um país em crescimento. Cabo Verde é um país hoje melhor. Os cabo-verdianos sentem, avaliam que 2017 foi melhor do que 2016, 2018 foi melhor do que 2017,
2019 está a ser melhor do que 2018, 2020 será melhor que 2019, 2021 será melhor do que 2020. Para a felicidade dos cabo-verdianos. O país pode estar crescer economicamente, pode ter emprego que tem, mas se saúde, segurança e educação que está bom, nada que está para frente. Na saúde, olha tudo ilhas quase está queixa, mas me sabem fala de minha ilha mais ou menos. Na Santiago, por exemplo, não tem problemas de atendimento na saúde que é péssimo. Já falaram, mas sem fazer um hospital de referência, mas saúde, vida de alguém que está à espera. Tem partes que é importante que tem que ir no hospital. No atendimento, na banca de socorro e outras coisas mais que tem que ir rapidamente, ainda dia não olha trindade em que aspecto que está espera para todo que novo hospital está pronto. Em caso de segurança, que é o mais grave, sim, já investido, já pôr o dinheiro, já pôr videovigilância, que embora acabei para tudo com. Tudo que é dado. Agora, nossa preocupação é a seguinte: onde é que está a polícia? Não está franhosa, minha bairro, coisa de aumenta. Agora, assalto é permanente, é 6 horas para manhã, 7h30, 1h e tal, arma na mão, está por alguém pistola na cabeça. Quem se caça baquete, que assalta alguém. Onde é polícia, bota sair no roubo, que tu é polícia, não quer saber. Todo polícia que ouvir que tem onde que está metido, que está na rua. Carro polícia está passando, é só na rua principal, de hora em hora, 2 em 2 horas, ou que dá bronca, para o telefone, ou que exata maneira de bem, peso bem. E outra coisa que eu quero falar é sobre educação, transporte. Transporte, não sabe como que transporte é achado. Mas que é fácil, mas também o governo tem que apostar, tem que lutar para modo nunca está a viagem para a ilha, nosso Cabo Verdeano. Para modo, se não custa da volta ao mundo, só de preço, tão caro que é. De educação, que é outra parte fundamental para um país desenvolvido, tem que ter quadros, tem que ter uma boa educação. Muita pensa, mas o governo tem que parar para pensar, uma educação mesmo se dá uma volta, uma educação mesmo se muda. Que as 3 coisas é fundamental: saúde, educação e segurança. Que lá que está bom, o governo tem que parar para pensar, para ouvir, para analisar o que coisas para frente. Então começa a intervenção citando Bela Guiar, que é um destacado militante da MPD, que nesse sábado lhe fala saúde, caça-direito, educação, caça-direito, segurança, caça-direito e assalto toda hora a partir de 6 horas e lista um verdadeiro estado de sítio. Nação, caça-direito e Estado da Nação também é cabom. Estado da Nação é aquele que está na nossa fantasia. Não repara, mas líder parlamentar de maioria faz um grande esforço para fala de estado da oposição. E ignora uma boa parte de seu tempo que utiliza para falar de oposição e não da nação. Mas a nação tem um estado real que nós tudo no conche, que pessoas vivem no seu cotidiano todo dia. E fala de estado da nação e fala de pessoas, de seu sentimento, de sua alma, de seu espírito, de coisa que está vivendo a cada momento na sua casa. E a nós nos pergunta tudo alguém, não ouve pessoas também. E pessoas te perguntam, e está falando para nos perguntar. Qual que é o estado de alma de milhares de pessoas que saem na rua, na quase toda a ilha, eles manifestam sua insatisfação, eles exigem resolução desses problemas, eles falam cá o caça-direito. Qual que é o estado de nação dessas pessoas lá? Qual que é o estado de alma de pessoas que procuram saúde, espera numa lista de espera que cada vez mais é mais grande, espera, desespera e algumas pessoas morrem sem ter acesso à saúde. Pessoas que podem pagar consultas, que podem pagar exames, modo ataque, por exemplo, ou outros exames. Pessoas que encontram remédio para sua própria doença. Às vezes com o dinheiro na mão, remédio que tem para comprar. Pessoas que podem pagar cirurgia e ficam numa lista de espera, bem amanhã, bem outra manhã, bem depois, tem que arranjar dinheiro para poder ser operado. Pessoas que podem pagar internamentos.
Pessoas que ficam quase que presos no hospital para morrer que tem dinheiro para pagar para sair. Pessoas que esperam e morrem antes de ser evacuado. E outros já fazem 4 exames de TAC, que foi evacuado e morre sem fazer 5º exame de TAC. Qualquer estado de alma para que as famílias de pessoas desaparecidas. Alguns que foram encontrados mortos, outros que ainda cachados, sem qualquer informação, sem qualquer explicação. Qualquer estado de alma para que as pessoas violentadas. Qualquer estado de alma para que as pessoas que estão a ser assaltadas quase todo dia, na quase todos os bairros da cidade. Qualquer estado de alma de pessoas que têm casa direito para habitar nela. Pessoas moraram na barraca. Pessoas sem condições mínimas de habitação. Qualquer estado de alma, qualquer se sentir, é que ele também está a fazer parte do Estado da Nação. O Estado da Nação está bom para uma pessoa que mora na barraca. Ali, e não está pergunta ao governo. Qualquer estado de alma, de que as pessoas na sal ou na fogo, que para desespero, eles invadem casa para todos que está acabado. Que está acabado por responsabilidade do governo que trabalha. Qualquer estado de alma de que as pessoas. E coisa que se sente depois. Qualquer estado de nação dissesse quando vou pôr justiça na esse para pôr na rua de caso que ele vai morar nela. Qualquer real estado de nação, nesse momento, para a população do mundo rural, depois de 2 anos que chove consecutivo, sem emprego, sem um plano estruturado de socorrer e de ajudar, sem, digamos, qualquer tipo de apoio, coisa que nós estamos falando de estado de ânimo das pessoas ali, lá no campo, lá no mundo rural. Qualquer estado de ânimo de jovens, que jovens desempregados, que têm perspectiva de vida, sem esperança, não olha esse problema resolvido nos próximos tempos. E sem nenhuma palavra, até goste-lhe, dirigido a esse, mas esse problema estava a ser resolvido. Qualquer estado de nação para aquele jovem que teve de desistir de formação, para falta de recurso para pagar propina, que alguns até que já terminar a formação e que consiga diploma, para que consiga também pagar propina. Se o primeiro-ministro fala, mas já paga algum, mas falta tchau para pagar, se não tem dinheiro, que nunca mais acaba, mas o senhor vice-primeiro-ministro fala, por favor, nós resolve o problema de que os jovens. Qualquer estado de nação para que os pais encarregados de educação que enfrenta desafios enormes para educar seus filhos. Sem manuais, com o custo de transporte escolar, com os custos de outros materiais e que tem uma situação cada vez mais difícil para sem emprego. Coisa que nós estamos a falar, esses pais que têm as grandes dificuldades com os seus filhos para educar e para pôr na escola. Qualquer sentimento, estado de alma de uma mãe ou de um pai que quer saber se esse filho tem janta hoje e quer saber se tem almoço amanhã. Para ter pessoas que querem ter janta e tem pessoas que querem dar esse filho almoço em condições. Dados de ONU, bem falando, Lima tem 13% de pessoas que passam fome em 2018. Ministro bem falando, mas ONU está errado, é bem de flama, não tem que definir fome e não sente fome. Fome, pessoas estão sentindo. Fome, pessoas que também se definem. Qualquer sentimento de que as pessoas que trabalham, que é proprietário de IAS, que é proprietário de táxi, que colocado mais dificuldade nas suas vidas e que assim, cada mais dificuldades, pes ganha pão e pes tem sustento para suas famílias. Bem falado, mas dado mais licença táxi, mas financiado outros. Mas tem outros que tomado táxi, tem outros que trado licença, tem outros que aumentado imposto e tem outros que têm grande dificuldade. Qualquer estado de alma de pessoas na tudo ilhas com dificuldade de transporte, paga transporte mais caro, que tem avião para ligar-se todo dia. Hoje, Flávio Lima, avião de bem, mas no aeroporto. Um avião que, segundo o Flávio, tem 26 anos de vida, de idade. Um avião beijo, portanto. Avião de um modelo
Havia um modelo que tinha sido descontinuado ali no país, na 2016, trocado para um modelo muito mais moderno. E hoje eu estou falando naquela também de uma transportadora, de uma companhia que tem negócios, inclusive, com que tudo alguém coxa. Portanto, cozer que estado de nação de que as pessoas que querem transporte e que capode. Senhor Primeiro-Ministro, as pessoas que no flanham ali, tudo ali, essas pessoas de carne e osso. E maioria governo e maioria que está governa, que está apoiando, você está bem pedindo ali para nós oposição, mas não flama tudo que as pessoas lá estão felizes, mas tudo isso está contente, mas tudo isso está satisfeito. Que lá que nos conta conosco, para pessoas falando mas que está feliz, pessoas falando mas que está contente, pessoas falando mas que está satisfeito. E é a obrigação da oposição, bem ali, trazer voz de povo e não trazer o que a maioria criou. Maioria criou, mas tudo está direito. Mas tudo que está direito. Nós não temos um país positivo, sim senhor, mas não temos um governo que está trabalhando mais, que está dando resposta a problemas que está sentindo. Não tem problema de transporte, e problema de transporte também se transparência, também se mais investimento, isso também se mais patriotismo para tratar nacionais em pé de igualdade com os estrangeiros. Eu devo, neste momento, que vou abordar a questão da segurança, expressar a minha solidariedade e com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, porque também eu fui autarca e porque também respeito todos os autarcas do país. Portanto, o Dr. Oscar Santos, que somos adversários políticos, mas somos colegas do desporto e somos amigos por causa disso. E, portanto, acho que aquilo que aconteceu ao Dr. Oscar Santos só tem a visibilidade que tem por ele ser Presidente da Câmara da Praia. Mas isso que está a acontecer, aquilo que aconteceu com o Dr. Oscar Santos, está a acontecer por todo o lado aqui no país. No sábado passado, no último sábado, no debate, no espaço público, eu pude ouvir intervenções de gente insuspeita, que não é do PSV. Gente a telefonar, a dizer claramente que, por exemplo, na zona da Terra Branca, o problema da insegurança é gritante, as pessoas estão em recolher obrigatório a partir das 6 horas da tarde. Não é verdade? Mas o Sr. Primeiro-Ministro diz que tem o espírito, está com o espírito de dever cumprido. Eu lamento muito, porque nós temos em Cabo Verde um fenómeno novo que tem a ver com o desaparecimento de pessoas. E estamos no 4º debate sobre o Estado da Nação, o Sr. Primeiro-Ministro não diz uma palavra sobre esta matéria, que é grave, porque as pessoas não sabem efetivamente o que aconteceu. E é muito mais grave porque são situações que podem voltar a acontecer. Eu devo recordar que a senhora, sabemos que a Edivânia Gonçalves desapareceu em 2017. Sabemos que a Edith Jandira e o seu filho desapareceram no dia 28 de agosto de 2017. A Nina e o filho desapareceram em 2018, 3 de fevereiro. O Odair Cardoso desapareceu no dia 9 de maio de 2019. Ou seja, 2017, 18, 19, esses fenómenos continuam a acontecer. E, portanto, isso gera imprevisibilidade nas pessoas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que nós podemos e devemos fazer mais pela segurança dos cabo-verdianos. E isso não se consegue tendo em conta o estilo, quanto a nós, de liderança que se adotou, nomeadamente para as forças policiais aqui no país. Muito obrigado. Permitam, antes de mais, saudar a mulher africana neste que é o Dia Mundial, endereçando, sobretudo, um apelo para que continuemos a luta por mais igualdade e mais oportunidades. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, é preciso reconhecer no início deste debate todo o esforço do Governo para tentar, mais uma vez, maquiar a realidade e criar a percepção de que a nação está bem. Foi evidente a multiplicação das viagens e deslocações dos membros do Governo pelas ilhas, ora para presidir seminários, ora para realizar fóruns, ora para encontros e reuniões, ora para a inauguração de obras municipais, ora para lançar pedras de obras municipais sem projeto e muito menos estudos. No fundo, tratou-se disso mesmo, bem ao estilo de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro Dr. Luís Correia e Silva. Recorrer ao marketing massivo
pagando milhões a empresas contratadas por efeito, com o dinheiro de todos os cabo-verdianos, para produzir propaganda enganosa, fazer publicidade ilusória e tentar criar a percepção de que o governo está a fazer algo de estruturante, quando, na verdade, o que existe são medidas avulsas e desintegradas, tomadas de forma inconsistente por um governo de propaganda. Aliás, este debate é uma boa oportunidade para o Sr. Primeiro-Ministro revelar aos cabo-verdianos quanto é que já gastou do recurso dos cabo-verdianos na propaganda enganosa. Caras e caros cabo-verdianos, o governo não se deu conta que os cabo-verdianos fizeram o seu debate de Estado-nação já. E fizeram-no com base naquilo que tem sido a sua vida e com base nas dificuldades que têm enfrentado. Os cabo-verdianos sabem que pagam mais para viajarem, que pagam mais para ter acesso à água, à luz, ao combustível e ao gás. Os cabo-verdianos sabem que pagam mais pelos bens alimentares de primeira necessidade. Os cabo-verdianos sabem que os seus salários não aumentaram e que perderam o poder de compra. Os cabo-verdianos sabem que têm menos acesso à saúde e menos acesso à educação. Os cabo-verdianos sabem que há menos oportunidades de acesso na administração pública porque não há concursos. E sabem-no, pois vivem isso no seu dia-a-dia. Sentem isso na sua vida. Mas o governo também o sabe. Por isso mesmo é que gasta milhões em propaganda para tentar esconder a realidade. Sr. Primeiro-Ministro, permita-me que lhe diga, com todo o respeito, não há maquiagem, por mais interessante que seja, que convença uma mãe-chefe de família que não consegue garantir 3 refeições por dia aos filhos que o seu país está a crescer. Não há maquiagem, não há publicidade, por mais enganosa que seja, que convença um agricultor ou um criador de gado que perdeu as suas culturas e as suas cabeças de gado de que o seu país está melhor. Não há marketing que convença um estudante carenciado de que tem mais oportunidades e que o seu país está a crescer quando ele não tem uma bolsa de estudo e não tem apoio socioeducativo. Sr. Primeiro-Ministro, há 3 anos e meio o senhor apresentou-se aos cabo-verdianos como o senhor das soluções. Hoje é evidente que o senhor não cumpriu e nem vai cumprir os compromissos que assumiu, infelizmente. E no melhor dos casos, o seu governo se tem revelado uma grande decepção para os cabo-verdianos. Por isso começamos este debate sobre o Estado-nação com uma questão. Onde está o Dr. Luís Correia e Silva que se apresentou aos cabo-verdianos em 2016? Porque entre o Dr. Luís Correia e Silva de 2016 e o Dr. Luís Correia e Silva de 2019, qualquer semelhança é pura coincidência. Qualquer semelhança é pura coincidência. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, vamos aos fatos e aos dados. O senhor prometeu um novo modelo de governação ao país e assumiu que teria um governo pequeno, eficiente, bem coordenado e com o máximo de 12 ministros, gerando uma poupança de 200 mil contos por ano. 3 anos depois, o elenco governamental é esse. Tem o elenco de 19 membros do governo e, ao invés da poupança de 200 mil contos, o senhor aumentou as despesas em 5 milhões de contos cabo-verdianos. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor prometeu garantir liberdade, independência, objetividade e pluralismo na comunicação social pública e independência dos jornalistas. 3 anos depois, a televisão pública funciona com máquina de propaganda do governo e a própria AJOC que o acusa de estar a condicionar a comunicação social e os jornalistas. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor prometeu despartidarizar a administração pública. Logo após assumir funções, a sua primeira medida foi revogar a lei dos concursos públicos para os cargos de chefia, ao mesmo tempo que iniciava o processo de nomeação de fundadores e militantes do MPD para os cargos de chefia do Estado, para logo de seguida menosprezar os diplomatas de carreira, nomeando embaixadores políticos nas principais embaixadas de Cabo Verde. E continuou na mesma senda na administração indireta e no setor empresarial do Estado. Foi assim com os conselhos de administração da CV Telecom, da Eletra, do INPS, da IFH, do NOSI, da Casa do Cidadão, da Enapor, da ASA, do IFP, do ICA, da FICASE, dentre as tantas outras situações. Sr. Primeiro-Ministro, o senhor prometeu eliminar todos os desperdícios do Estado, estimados em mais de 2 milhões de contos por ano, da administração pública direta e indireta. 3 anos depois, as despesas totais do Estado passaram de 48 milhões de contos em 2015 para 57 milhões de contos em 2018. Ou seja, um aumento de mais 9 milhões de contos, à ordem de 3 milhões de contos por ano. O homem que prometeu reduzir e poupar
2 milhões de contos por ano, aumentou por ano 3 milhões de contos nas despesas do Estado. E isso num país onde a inclusão social vai minguando dia para dia, apesar de o compromisso do Sr. Primeiro-Ministro ter sido de reduzir a pobreza para níveis inferiores a 18%, ou seja, menos 8.800 pobres por ano e menos 44 mil pobres durante o mandato. É certo que desde 2016 nós não temos dados da pobreza com alguma satisfação do Governo, mas sabe-se que em 2018 cerca de 13% dos cabo-verdianos foram atingidos pela fome. Senhor Primeiro-Ministro, entretanto, o senhor prometeu reduzir a dívida pública. Entretanto, 3 anos depois, a dívida aumentou em 46 milhões de contos, sem que se conheçam medidas consistentes ou obras estruturantes que justifiquem esse aumento. Isso porque até os projetos estruturantes que o senhor já inaugurou e tem visitado foram negociados ou iniciados na governação anterior. São os casos do Centro Oceanográfico do Mindelo, da expansão do aeroporto da Praia, dos parques tecnológicos de São Vicente e da Praia, do campus da UniCV e dos projetos de Ilhéu de Santa Maria e dos hotéis Hilton, seja na praia, seja no Sal. Isso porque, apesar do senhor ter assumido o compromisso de promover a audição e a discussão públicas em torno das grandes obras do mandato e a entrega do pipeline das grandes obras no Parlamento até dezembro de 2016, ao Parlamento, e 3 anos depois, não chegou nem o pipeline e muito menos foram promovidas as audições, quiçá por não haver grandes obras a serem, de facto, discutidas. Mas nesta sede, o mais caricato foi o seu compromisso de garantir o acompanhamento pelo Ministério Público de todo o processo de negociação, dos processos mais relevantes de contratação pública, quando hoje é o senhor a promover privatizações à margem da lei, a esconder dados do Parlamento e da Nação e a ter no seu governo um membro do governo que confessa na televisão como fazer para deliberar o visto prévio do Tribunal de Contas. Caras e caros cabo-verdianos, as promessas foram muitas, mas os grandes trunfos da atual maioria nas campanhas foram o crescimento económico de 7% e a geração de 45 mil empregos dignos. 3 anos depois, o crescimento médio propalado se situa nos 4,5%, muito aquém do prometido, e estribado, sobretudo, nos gastos públicos, na arrecadação das receitas, influenciado pelo contexto internacional favorável, pois não se conhece uma única medida de reforma económica da atual governação. Mas mesmo este crescimento propalado não tem tido impacto real na vida dos cabo-verdianos. Hoje as pessoas sentem claramente que se o país está a crescer a 5%, como propala o governo, este crescimento fica concentrado num pequeno grupo de pessoas e o governo sabe do que é que estamos a falar. E por isso mesmo não tem impacto nem na redução do desemprego, nem na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Não é um crescimento inclusivo. E por não ser um crescimento inclusivo, a economia não consegue gerar os 45 mil empregos dignos, a ordem de 9 mil empregos por ano, e o governo tem de lançar mão dos estágios profissionais de forma massiva para tentar influenciar as estatísticas do próximo ano, que é um ano eleitoral. A verdade é que 3 anos depois já foram destruídos 15 mil empregos no país e a taxa de desemprego desceu apenas 0,2%. Era de 12,4% em 2015, com o país a crescer a 1% e com o contexto internacional desfavorável pela pior crise financeira internacional dos últimos 75 anos. Agora é de 12,2% num contexto internacional favorável e com o propalado crescimento de 5%. E na juventude, dos 16 aos 35 anos, a situação é mais grave, pois a taxa de desemprego é de 42,8%. Senhor Primeiro-Ministro, os empresários e as famílias que nos ouvem devem se lembrar da sua promessa de uma fiscalidade amiga do investimento e das famílias. O senhor prometeu taxa zero para as micro, pequenas e médias empresas. 3 anos depois, ficou com aquilo que encontrou e com o REMP que herdou.
mas também prometeu reduzir o imposto sobre os rendimentos das pessoas singulares em 5%. Até hoje, a promessa está engavetada. Prometeu também a taxa zero para a inovação. Hoje, a promessa já foi esquecida. E nessa sua fiscalidade amiga, certo de que só para certos amigos, o senhor também já terá se esquecido de outros compromissos que terá feito. Caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos, não se pode promover o desenvolvimento do país adotando medidas de forma avulsa e inconsistente. Não se pode ambicionar o desenvolvimento quando se opta por fazer uma política de retalho com total navegação à vista, ao invés de reformas de fundo em setores estratégicos. No turismo, motor da nossa economia, é evidente a falta de medidas para garantir a competitividade e sustentabilidade do setor, que, aliás, está a crescer abaixo do potencial e não está a conseguir influenciar outros setores estratégicos da economia, como a agricultura, as pescas e a cultura. Na agricultura, apesar do senhor ter assumido o compromisso de unificar e qualificar o mercado agrícola nacional, o senhor recusa-se a adotar medidas para mobilizar mais água, aumentar a área irrigada, promover a organização da produção agropecuária e desenvolver a cadeia de valores. Nem o plano de mitigação da seca, com a doação de mais de 1.100.000 contos dos parceiros, teve os impactos esperados e desejados. Não se conhecem os investimentos do seu governo no setor do agronegócio. As barragens construídas, algumas com água, foram abandonadas. As perfurações são cada vez mais escassas. Os 4 centros pós-colheitas herdados estão de portas fechadas. E os produtores que, por iniciativa própria, conseguem produzir, não conseguem fazer o escoamento do seu produto por falta de transporte marítimo. A propósito dos transportes marítimos, não podemos deixar de recordar o compromisso desta maioria de garantir linhas regulares interilhas através da concessão de rotas e subsidiação de rotas não rentáveis. 3 anos depois, os armadores serão os que melhor poderão falar sobre essa questão. Foi promovido por este governo um concurso intransparente e obscuro, com claros laivos de ilegalidade, tudo para excluir os armadores nacionais e atribuir a concessão a uma companhia estrangeira que prometeu trazer 5 barcos novos e hoje vai alugar os barcos da Cabo Verde Faceferi e da Polaris para garantir a ligação interilhas. Tudo isso quando se faz a fragilização da regulação, juntando-se umas agências para mudar os conselhos de administração, extinguindo-se outras agências e ainda substituindo membros, tudo na perspectiva de poder ter o braço do governo a comandar a regulação no país. Caras cabo-verdianas e caros cabo-verdianos, mais grave do que não se fazer aquilo que se prometeu é trair-se a confiança dos cabo-verdianos. Mais grave do que as promessas não cumpridas é a tomada de medidas absolutamente lesivas do interesse dos cabo-verdianos e que comprometem claramente o futuro do país, dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos jovens. O mais grave é a inconsistência e incongruência das medidas tomadas por este governo de forma avulsa e sempre em reação às pressões das ruas. O que o senhor fez com os TACV é um exemplo claro dessa inconsistência. O senhor primeiro-ministro prometeu a imediata reestruturação e privatização dos TACV, mantendo-a como companhia de bandeira com a gestão privada. Prometeu ligação entre as ilhas e das ilhas com o mundo. E o que fez? Desmantelou os TACV a nível doméstico, entregou o mercado doméstico à Binter e por essa cedência de tráfego o Estado deve receber 30% dessa empresa privada. Passados 3 anos, ninguém sabe o que aconteceu com estes 30%. Ninguém sabe se a Binter apresentou contas. E ninguém sabe o que o Estado ganhou com essa cedência. O que se sabe é que o governo decidiu pagar 7,5 milhões de dólares para devolver os ATRs para que Cabo Verde para que os TACV deixassem de fazer os voos domésticos e ficar com a mão livre para entregar o mercado em monopólio a uma empresa privada. E agora, 3 anos depois, é este mesmo governo, este mesmo primeiro-ministro que vem anunciar a aquisição de 2 ATRs para Cabo Verde Airlines para, afinal, voltar a entrar na rota doméstica. A gravidade dessa inconsistência é acompanhada pela falta de transparência na gestão dos recursos públicos e dos setores estratégicos. O que aconteceu com os 51% dos TACV na sua venda é a todos os títulos condenável.
uma negociação direta, sem nenhum concurso, bem exemplificativa da inconsistência desta governação. O governo contratou uma empresa para gerir o TACV por um ano, pagando 1 milhão de euros. No fim desse um ano, decidiu adquirir, quem adquiriu o TACV foi exatamente a empresa que geriu a empresa durante um ano. E hoje a empresa foi vendida por 48 mil contos, sem que até este momento o Estado tenha recebido um tostão por esta venda. Senhora deputada, o seu tempo terminou. O tempo para abertura Senhor terminou. Primeiro-Ministro, não podemos deixar de nos referirmos ao setor da saúde. A saúde é um direito, não é um luxo. É fundamental garantir-se esse direito. Senhora deputada, tem que terminar. Mas termina a minha intervenção falando de um tema que exige sentido de Estado. Senhora deputada, tem que terminar. Terminou o seu tempo para esta intervenção. Sr. Presidente, continuarei a minha intervenção sentado na minha bancada, apesar de quererem me silenciar. Obrigada. Senhora deputada, e efetivamente confiar nos dados que o Governo apresenta ou nos dados que a sua bancada apresentou em relação a, enfim, aos indicadores de desenvolvimento do país? Devemos confiar naquilo que os cabo-verdianos sentem. E o que os cabo-verdianos têm demonstrado é uma grande insatisfação em forma de manifestações um pouco por todo lado, por todas as ilhas, com razões, a nosso ver, e legitimamente. A nação não está bem e não é preciso fazer um grande esforço para chegar a essa conclusão, e não há nenhuma propaganda enganosa ou publicidade ilusória que possa mascarar essa realidade. É evidente que os cabo-verdianos hoje têm a consciência clara de que este é um governo de propaganda. É um governo que não se importa de gastar milhões na contratação de empresas para fazerem publicidade na perspectiva de melhorar a sua imagem, mas que, entretanto, não definiu as prioridades para a governação. É um governo que propala que o país está a crescer a 5%, abaixo daquilo que havia prometido, mas esse crescimento não se reflete nem na redução da pobreza, nem na redução do desemprego, e muito menos na melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos, sobretudo as classes menos procedentes. É um país que se diz ter muito dinheiro, segundo o vice-primeiro-ministro, dinheiro até que não acaba. Entretanto, não há investimento de civilização em setores fundamentais como a saúde e a educação. O que eu queria aqui alertar os cabo-verdianos é que, de facto, é preciso terem atenção que se este governo e esta maioria, com esta falta de consistência, com estas medidas avulsas e com esta política de retalho que tem feito, consoante as pressões e as manifestações, anunciando de manhã uma medida e mudando completamente a medida à noite, naturalmente que a situação do país será extremamente complicada no futuro. Permita-me, nessa inconsistência e incongruência, dar só 2 exemplos. Primeiro, a isenção de vistos. Foi anunciada essa medida pelo Primeiro-Ministro. A medida demorou 1 ano a entrar em vigor. Entrou em vigor, foram fazer as contas, viram que não seria sustentável, introduziram imediatamente a taxa de segurança aeroportuária para compensar a perda de isenção de vistos. Um segundo exemplo é o que está a acontecer com a Caver Airlines. Ou seja, o Primeiro-Ministro um dia anuncia que não há interferência do Governo e, como tal, não pode permitir voos para o segundo maior do país, que é São Vicente. Há pressão, há manifestação, legitimamente, porque não é concebível que São Vicente tenha sido excluída das rotas internacionais. Entretanto, passado um tempo, e por causa da pressão, o Primeiro-Ministro que não interviria na imprensa. Portanto, governar com base em medidas avulsas, sem uma visão integrada, sem saber o caminho que se quer percorrer, sem saber que medidas devem ser implementadas, mas, sobretudo, sem promover reformas estruturais, não levará o país a bom porto. Muito pelo contrário, nós temos experiências da década de 90, do que aconteceu com Cabo Verde, e como é que Cabo Verde foi deixado praticamente uma situação de bancarrota, e esta maioria que está a governar neste momento é de longe pior do que o MPD que governou na década de 90.